A Bíblia Sagrada deixa muito claro que o fim dos tempos virá, embora o momento exato permaneça desconhecido. No entanto, a palavra de Deus não nos deixa sem orientação e nos fornece uma série de sinais reveladores. Quais sinais são esses? Quando irão acontecer? Estes questionamentos são muito significativos e, neste momento, eu te convido a mergulhar nas Sagradas Escrituras e conhecer quais sinais são esses e quando irão acontecer. Sinal número 1. Engano religioso. Jesus nos alertou: tomem cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo que eu sou Cristo, e enganarão muitos através de suas palavras proféticas. O Senhor deixou amplas advertências para seus filhos, assegurando que não ignoremos os artifícios do inimigo. Ao longo da história, falsos profetas e falsos cristos surgiram, desviando muitos do caminho da verdade do Evangelho. Suas palavras enganosas e fascínio carismático têm sido uma armadilha para os descuidados, representando um trágico desvio do caminho da justiça. Refletindo sobre a história dos filhos de Israel e sua tumultuada relação com a adoração de Baal, observamos um exemplo marcante de como o povo de Deus pode ser desviado quando seus corações não estão firmemente ancorados nele. O fascínio por falsos deuses e a pressão das culturas vizinhas afastaram Israel de seu verdadeiro amor, destacando a batalha constante entre a verdade e o engano. Ao explorarmos as profecias do livro do Apocalipse, nos deparamos com um personagem carismático que enganará a muitos. Este indivíduo é ninguém menos que o próprio Anticristo, o último ditador mundial com um grandioso plano para desviar as nações. Astutamente, ele se disfarçará como um homem de paz, escondendo suas verdadeiras intenções sob um manto de engano. No livro de Daniel, capítulo 9, podemos observar suas táticas enganosas. Ele firmará um pacto com Israel, prometendo protegê-lo de seus inimigos. Contudo, esse ato de aparente boa vontade é, na verdade, um movimento estratégico em sua agenda maliciosa, uma falsa demonstração de paz que prepara o cenário para o caos iminente. Mesmo nos tempos atuais, enquanto vivemos, as sementes do engano religioso estão sendo semeadas com velocidade crescente. Das paredes sagradas das igrejas às esferas mais abrangentes da sociedade, falsos ensinamentos e doutrinas enganosas encontram terreno fértil. Esse aumento sutil, mas abrangente, deve alertar cada crente para a urgência da última hora. Sinal número 2. Guerras e rumores de guerras. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Nesse discurso profético, nosso Senhor Jesus antecipou um período caracterizado por uma escalada de guerras e conflitos, sinalizando uma agitação e turbulência à medida que os tempos finais se aproximam. Ao destacar guerras e rumores de guerras, Jesus criava um quadro de um mundo em desordem, um cenário global marcado por conflitos e discórdia. Contudo, também fornecia uma palavra de cautela, exortando-nos a perceber esses eventos com discernimento. É importante compreender que as guerras em si não funcionam como um sinal independente, indicando a iminência do fim em todo o mundo. Ao longo da história humana, o ritmo da guerra ecoou como uma melodia constante por todos os cantos da terra, em todas as épocas. Raramente se testemunhou um período em que o mundo inteiro esteve completamente em paz, com nações e grupos continuamente envolvidos em batalhas por poder, território e ideologia. Sinal número 3. Surgimento de novos deuses. A Bíblia não hesita em revelar a verdade sobre a mudança nas prioridades e afeições da sociedade. Em 1 Timóteo 6:10, encontramos um versículo que ressoa através do tempo, sem perder sua relevância. Porquanto, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Esta revelação divina levanta a cortina, expondo um mundo totalmente cativado pelo fascínio da riqueza. O dinheiro, atualmente, extrapolou seu papel como uma simples ferramenta para transações e transformou-se em uma divindade. As massas se curvam não no altar do Todo-Poderoso, mas no altar da influência e da abundância. As pessoas estão vendendo suas almas por dinheiro, trocam seus corpos e consciências por ganhos financeiros. Esta geração testemunha uma era em que as pessoas exploram e traem umas às outras por dinheiro. O dinheiro tornou-se um deus para alguns, e observando de perto, podemos ver um povo que trocou o tesouro da vida eterna pelo fascínio passageiro do sucesso financeiro. Vivemos em uma geração onde a busca pela prosperidade parece ter ofuscado a busca pela piedade. Muitos estão no altar do dinheiro,
oferecendo seu tempo, energia e até mesmo suas convicções, em troca da promessa de riqueza e segurança financeira. Isso representa um engano profundo, pois de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? A tragédia se aprofunda à medida que percebemos que mais e mais pessoas estão dispostas a negociar o eterno pelo temporal, o sagrado pelo profano. Elas estão vendendo suas almas não em rituais satânicos abertos, mas nas escolhas do dia a dia, onde colocam o dinheiro em um pedestal acima da integridade, justiça e obediência a Deus. Sinal número 4. Amantes de si mesmos. Nos últimos dias, as pessoas serão amantes de si mesmas, amando mais os prazeres mundanos do que a Deus. 2 Timóteo 3:4 nos descreve esses dias: traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Certamente já estamos vivenciando isso em nossa geração. É uma geração que parece ter se desviado do caminho da justiça e santidade, demonstrando uma ignorância flagrante ou até mesmo uma rejeição intencional do conceito de pecado. A própria ideia de transgressão contra um Deus santo foi obscurecida, envolta nas sombras do relativismo moral. Observe esse mantra: se te faz feliz, faça. Note como ele tem permeado os corações e mentes das pessoas e se tornado uma crença perigosa e enganosa que desvia as almas, afastando-as da renúncia necessária para seguir a Cristo. Essa mentalidade coloca o prazer acima de tudo, criando uma imagem distorcida da verdadeira liberdade. Este é o canto da sereia que instiga os indivíduos a se libertarem do jugo da autoridade divina e a se tornarem os mestres de seus próprios destinos. A Bíblia é clara em descrever como demonstramos nosso amor a Deus. Se você me ama, guarde meus mandamentos. Deus não mede nosso amor por Ele pela quantidade de ofertas que doamos na igreja, pela quantia de dízimo que pagamos ou pela frequência com que comparecemos aos cultos. Nosso amor por Deus é comprovado pelo nível de nossa submissão e obediência à sua vontade. É por isso que Jesus disse que obedeceríamos aos seus mandamentos se realmente o amássemos. Inversamente, quanto mais desobedecemos a Deus, mais mostramos que não o amamos. A verdade é que cada pessoa tem uma escolha a fazer entre amar a Deus ou não. Mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, não sugere que devemos escolher entre o prazer e Deus, pois quando vivemos para Deus, desfrutamos de uma multidão de prazeres. Tu me mostrarás o caminho da vida. Em tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há prazeres para sempre. Um dos prazeres de viver para Deus é não temer o que vem depois da morte, a certeza de que fomos redimidos. Que prazer é saber que você vai para o céu, proporcionando uma alegria que este mundo não pode oferecer. Sinal número 5. Pregação do Evangelho a todas as nações. Mateus 24:14 nos diz: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Esta poderosa proclamação de Jesus destaca um sinal significativo que aponta para a iminência do fim dos tempos. O próprio Cristo prevê um momento em que a mensagem do Evangelho alcançará todos os cantos do globo, ultrapassando fronteiras geográficas e superando barreiras culturais. Com o avanço sem precedentes da tecnologia em nossa era, testemunhamos como a mensagem do Evangelho penetra até mesmo nas regiões mais isoladas e inacessíveis do mundo. A revolução digital não deixou para trás a proclamação da Palavra de Deus, que agora se estende desde transmissões de rádio até transmissões online. A mensagem de Cristo é proclamada de diversas maneiras, assegurando que alcance todos os espaços concebíveis onde os corações humanos possam ser encontrados. Considere por um momento a notável realidade de que neste exato instante, alguém do outro lado do planeta poderia estar sintonizado, ouvindo atentamente as palavras de esperança e salvação que estão sendo compartilhadas. O Evangelho não está mais confinado a edifícios físicos ou locais geográficos. Ele se libertou, alcançando milhares de pessoas. Essa acessibilidade sem precedentes da mensagem divina não é uma ocorrência aleatória, é um cumprimento da profecia bíblica. Serve como um sinal vívido e inegável de que estamos verdadeiramente nos aproximando dos tempos mencionados nas Escrituras, avançando lentamente em direção à culminação do plano redentor de Deus para a humanidade. Nunca vivemos em uma época em que o Evangelho tenha sido tão acessível. Sem dúvida, estamos nos aproximando do fim dos tempos. Sinal número 6. Unidade e governança global. À medida que o mundo se torna cada vez mais interconectado por meio do comércio, tecnologia e geopolítica, podemos observar crescentes tentativas de formar alianças globais mais robustas. Possivelmente,
Estamos testemunhando um movimento em direção a um sistema de governança global mais unificado. Apocalipse 13:7 menciona uma potência mundial que exercerá autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os santos e vencê-los, e recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. O que necessitamos observar é a tendência contínua em direção à unidade e governança global, que está preparando o cenário mundial para a emergência de uma figura profética significativa, o Anticristo. Sinal número 7. Apostasia da fé. A Bíblia nos alerta sobre a possibilidade de alguns se afastarem da fé nos últimos dias, ouvindo a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, detalha esse tempo. Nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. O rompimento com Deus geralmente não acontece abruptamente, mas de forma gradual. A pessoa começa a distanciar-se da igreja, desenvolve um coração crítico e começa a discordar dos ensinamentos de Deus. Além disso, observamos a divisão dentro da igreja. Em vez de multiplicar o amor, vemos cristãos se expondo, multiplicando o ódio em nome da santidade. Jesus previu isso ao mencionar que, devido à multiplicação da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Na apostasia, vemos também a inversão de valores éticos e morais, onde o que era considerado errado agora é visto como bom, e vice-versa. A sociedade moderna muitas vezes destrói valores tradicionais e classifica como preconceituoso o que antes era considerado correto. Infelizmente, até mesmo dentro da igreja, alguns defendem essa mudança, sugerindo que a Bíblia precisa de uma releitura. Através da apostasia, o anticristo levará as pessoas a aceitarem uma religião única. Alegando que as religiões causam divisões e guerras, ele apresentará uma religião mundial para todos. Gradualmente, a sociedade caminha em direção à perda da liberdade religiosa, tornando as nações sujeitas a uma religião única. É essencial que estejamos atentos a esses sinais e permaneçamos firmes na fé. A urgência de permanecer vigilante e firme na fé é evidente, enquanto a mensagem do Evangelho continua a se espalhar pelo mundo. Que, em meio às adversidades, nossa esperança esteja firmemente ancorada na promessa divina, mantendo-nos perseverantes na fé e no amor, independentemente dos desafios que possam surgir.